Estas palmas, pois é o único digno, o único merecedor em recebê-las. Receba, Senhor, receba estas palmas a Ele. Graças a Deus. Estão ligados às nossas vitórias? Pegou o Espírito? Do quê? Diga aí, eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2017. 2017, eu só estarei por cabeça e nunca por cauda, por cima e jamais por baixo. Em 2017, eu vou ter para emprestar, mas não tomarei emprestado. Deuteronômio, do 1 ao 14, vai se cumprir na minha vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Sente-se, por favor, e abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Marcos, capítulo 5. Marcos, capítulo 5. A partir do versículo 1. Nós demos início ontem aos projetos de conquistas para 2017. Entramos com força, com espírito, com determinação, determinados a vivermos tudo isso aqui, determinados a vivermos tudo isso aqui. Ontem nós fizemos uma oração, de um modo geral, aliás, nós clamamos em todos os sentidos, e o Senhor liberou, eu tenho certeza disso, que uma unção muito grande de cura, uma unção de bênção sobre a vida de todos, no primeiro dia. Mas olha o que eu vou falar, olha o que nós vamos falar hoje, segunda-feira, qual a importância disso aqui para trazer uma lucidez a todos, uma reflexão importante, que todos meditem com muita lucidez, porque muitos às vezes não entendem o que acontece na sua vida, não tem discernimento do que acontece na sua vida, e pode estar acontecendo isso aqui. Amém, pessoal? Amém. Vamos lá. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerasenos. Quando Jesus desembarcou, diga comigo, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos. Diga comigo, mas ele arrebentara as correntes e quebrar os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te, por Deus, que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito: saia deste homem. Com quem Jesus falou ali? Primeira coisa que eu quero, e você vai ver daqui a pouco, esse homem, ele tinha uma vida normal antes, era uma pessoa normal. Essa desgraceira na vida dele, essa destruição na vida dele, não aconteceu do dia para a noite, não foi de uma vez. Daqui a pouco você vai ver que ele tinha família, ele tinha uma casa, ele vivia uma vida normal. Porém, um espírito imundo, uma força maligna,
entrou na vida dele e começou um processo destrutivo. Esse homem perdeu a sua lucidez. Esse homem, ele saiu do seio familiar. Esse homem não trabalhava, não tinha essa visão, não tinha cabeça para isso. Essa força maligna fez com que esse homem fosse habitar em cemitérios, sepulcros. Tentaram ajudar esse homem, mas tentaram ajudar de forma natural. Tentaram resolver o problema de forma natural, humana, e não conseguiram, não podiam, não conseguiram, não resolveram o problema de forma natural. Diga comigo, porque o que é espiritual só se resolve de forma espiritual. Pois Jesus lhe tinha dito: sai deste homem, espírito imundo. Então Jesus perguntou: qual é o seu nome? Diga comigo: meu nome é Legião. Respondeu ele: porque somos muitos. E implorava a Jesus com insistência que não o mandasse sair, diga comigo, daquela região. Outro dia nós fizemos um trabalho importante falando somente sobre isso, que não mandasse sair daquela região. Você vê que havia uma força maligna que agia naquela região, uma força maligna que não só agiu na vida desse homem, impedindo esse homem de viver uma vida normal, levando esse homem a uma vida miserável, levando esse homem a uma sujeira, a uma destruição, a uma vida miserável, e ninguém tinha discernimento do que era. Tentava lutar da forma natural, com as armas natural, tentou acorrentar, tentou dominar, tentou fazer todas as formas e nada resolveu. Nada resolveu. A única coisa que não tentaram fazer é o que Jesus fez. Porque esse mesmo tipo de atuação está aí. Entra um mal na vida da pessoa, domina a mente da pessoa, ela não tem visão de nada. Não sabe o que fazer, só faz besteira, só escolha errada. Quando tenta fazer algo que é certo, que é bom, não tem força para fazer. Tem força para fazer o que é errado, mas não tem força para fazer o que é certo. Tem força para fazer o que é errado, mas não tem força para fazer o que é certo. Tem força para lutar com muita gente, mas não tem força para fazer o que é certo. E aí os resultados não são o que se espera, não são os resultados que a pessoa está esperando. E aí é um dia após o outro de vergonha, de humilhação, de derrota, de fracasso, de miséria, e chegando ao ponto da pessoa se entregar e estar totalmente dominada por essa força maligna. Se eu perguntasse assim, tem gente que diria assim: eu tenho vontade de fazer uma série de coisas, mas não consigo. Por que você não consegue? Eu tenho vontade de fazer algo que eu sei que seria bom para mim, mas não dou conta. Por que não dá conta? Por que não dá conta? Eu tenho projetos, mas eu não consigo tirar o projeto do papel. Por que não dá conta? Bispo, tem coisas que tem tudo para dar certo na minha vida, mas nunca dá. Mas por que não dá? Por que não dá? Começa aqui a bênção. Eu abençoarei toda a obra das suas mãos. Tudo que você colocar as mãos vai dar certo. Mas por que não dá?
Pensa nisso, por favor. Eu já tentei dessa forma, eu já tentei daquela, eu já tentei daquela outra, mas será que já tentamos da forma correta? Tratamos a situação realmente com a devida seriedade e lucidez? Tratamos de forma espiritual? Olha isso aqui. Ele implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair de onde? Amém? Pode prestar atenção. Você não precisa ser muito inteligente para prestar atenção que tem lugares que são mais miseráveis, tem lugares que nada vai, tem lugares que nada prospera, tem lugares que tudo que monta ali não vai, tem lugares e pessoas que tudo que faz não vai, tudo que tenta fazer não dá certo. Lugares e pessoas. Lugares e pessoas. Lugares e pessoas. Se eu perguntasse a você, se você conhece algum lugar, pode olhar, você sai caminhando aí, olha aí. Tem lugares que monta já fadado ao fracasso. E a pessoa não sabe lutar de forma espiritual, não vai. Passa. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: manda-nos para os porcos. Ou outra tradução, permita que a gente entre naqueles porcos, para que entremos neles. Ele lhes deu permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca, diga comigo, de 2.000 porcos, atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e nela se afogou. Você vê que estava ali, destruindo a vida do homem, colocando o homem naquele estado miserável, naquele estado desgraçado, naquele estado sujo, naquela situação precária, naquela situação destrutiva. Colocou aquele homem na casa. Quando Deus expulsou, o Senhor Jesus expulsou e permitiu que entrasse na manada dos porcos, entrou na manada de porcos e imediatamente fez o quê? Precipitou a manada de porcos no abismo e matou todos afogados. Aonde ele estava agindo? Naquela região. Naquela região, destruindo, certamente muitas coisas vinham acontecendo ali, mas todo mundo tratando a situação com olhos naturais, ou de forma natural. Sempre tentando lutar e resolver a situação de forma natural. E de forma natural não foi resolvido. E mais, você vê que atitudes erradas, quando a pessoa não tem direção, não tem visão, e realmente é dominada, as coisas não mudam, sabe por quê? É uma escolha errada atrás da outra. Olha isso aqui. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, diga comigo, vestido e em perfeito juízo. Ficaram com medo. Uma coisa desgraçada, né? Tinha que estar com medo antes, mas agora ficaram com medo porque viram o homem em perfeito juízo. Ficaram com medo porque viram o homem em perfeito juízo. E aí, olha isso. Os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado. E falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles, mandando Jesus embora do território deles, quando na verdade deveriam olhar e dizer: opa, peraí, olha quanta coisa estranha acontece aqui, olha a situação que estava na vida desse homem, olha o caos que esse homem estava, olha aqui o prejuízo, olha
que aconteceu a esses porcos? Peraí, tem algo errado. Tem algo errado. E só Jesus mostrou isso. Mas o que eles fizeram? Atribuíram a Jesus o problema. Atribuíram a Jesus o problema, colocando Jesus como problema, e mandaram Jesus sair de lá e ficar aquela legião de demônios. Tem alguma coisa semelhante ao que acontece no dia a dia hoje? Tem alguma coisa semelhante àquilo que acontece no dia a dia hoje? Às vezes há uma manifestação na vida da pessoa, as coisas começam, você vê, o que aconteceu ali ninguém não tinha visto. Só que a falta de visão, a falta de direção, a falta de discernimento, a falta de fé, fez com que eles ficassem com o problema, com o causador do problema, e mandassem embora aquele que resolveria o problema de uma vez por todas. Escolhas erradas. Porque viram algo que acharam estranho, então, o causador disse é Jesus. Não é os demônios que já estavam ali atuando naquela região. Não é os demônios que dominou a vida daquele homem e todo mundo viu. Mas eu quero pensar com você aqui uma coisa importante. Se eu perguntasse aqui, quantas pessoas têm tudo para ir e não vai? Tem tudo para ser pessoas extremamente bem-sucedidas e não vão. Tem tudo para arrebentar, mas não arrebenta. Quantas pessoas aqui têm vontade de fazer uma série de coisas e diz que não consegue fazer? Sabe o que é certo, mas não consegue fazer. Tem condições para isso, mas não consegue fazer. Aquele homem tinha uma casa, aquele homem tinha uma família, mas aquele homem estava vivendo numa condição terrível. Se a família lutou por ele há algum tempo, não sei, a Bíblia não diz, mas a família não estava ali mais atrás dele, e ele estava vivendo totalmente dominado por aquela força maligna, por aqueles demônios. Porque a vida é assim, você começa a se conformar com algumas coisas hoje, você começa a se conformar com outras amanhã, esse resultado aqui não está dando certo, mas acho que é normal, acho que é economia, começa a se conformar com outra, mas vai ficando frustrado, vai ficando amargurado, daqui a pouco vai ficando tímido, daqui a pouco já vai ficando covarde, daqui a pouco está totalmente dominado, sem sonhos, sem projetos, sem coragem de dar um passo de fé. Que é isso? O que é isso? Tentei, lutei, mas nada para mim dá certo. Mas não dá certo porque eu só luto com armas naturais. Eu não luto de verdade, de forma espiritual. Eu não paro para tratar realmente aquilo que eu preciso tratar, ser lúcido. Não está errado, eu não vou aceitar isso, eu não aceito esse pensamento, não aceito essa amarração, eu não aceito essa situação que me aprisiona e me impede de tomar essas decisões importantes, eu não aceito ser desequilibrado, eu não aceito ser descontrolado, eu não aceito, e em nome de Jesus eu vou me libertar disso. Outras vezes, eu comecei a ir na igreja, parece que começou a piorar. Eu vou sair fora. Manda Jesus ir embora e fica com a legião. Espera aí, se algo começou a se movimentar, opa, tem algo aí. Tem algo aí, isso é bom. Mas na sua grande maioria, manda Jesus embora e deixa eu ficar quietinha com a legião, porque eu já estou numa zona de conforto, já estou acostumado com o resultado mesmo, é melhor ficar com ele. Só que não é o resultado que eu quero.
Não é o que eu quero, não é o que eu espero para a minha vida. Eu quero viver coisas maiores. Amém? E se não entender isso, olha, nós estamos, que dia que nós estamos falando? Na primeira segunda-feira do projeto. Na primeira segunda-feira do projeto nós estamos falando sobre essa legião era uma maldição. Essa legião era uma maldição que estava na vida desse homem, amarrando, roubou os sonhos, roubou os projetos, tirou do seio familiar, não tinha mais vida profissional, o homem vivendo num estado miserável, sujo, imundo. Tentaram de forma natural, não puderam, não conseguiram. Quando saiu daquele homem, entrou na manada de porcos, precipitou a manada de porcos, destruiu aquela manada de porcos. 2.000 porcos tinha um dono, aquele dono tomou um prejuízo de 2.000 porcos naquele dia. Não sei se era porco de qualidade ou não era de qualidade, não importa, 2.000 porcos. Hoje fui ver quanto valia um porco bom, 1.500 conto, vezes 2.000, vezes 2.000, 3 milhões, num dia, no abismo. 3 milhões no abismo num dia. 3 milhões, tem gente que acha que é coisa natural. Algumas coisas que acontecem na sua vida, no seu negócio, na sua vida financeira, parece normal. 3 milhões. Nós precisamos, quando nós caminhamos por fé, e o que está acontecendo na nossa vida é diferente do que está aqui, nós precisamos estar atentos. E não achar que é natural o que não é natural. Porque você vai se conformando com algo hoje, você vai se conformando amanhã, isso é normal, daqui a pouco, olha o processo que eu disse. Você quer fazer o que, mas diz que não dá conta. E não busca essa libertação. Espera aí, que eu não dou conta. Que não dou conta. Cadê o fruto do Espírito? Cadê o autocontrole? Cadê o domínio próprio? Cadê o equilíbrio? Cadê? Aí, daqui a pouco, tudo que faz dá errado, vai ficando tímido, de tímido vai ficando covarde, não tenho coragem de fazer mais nada, porque tudo que eu faço já é sinônimo de fracasso. Aí não tem mais sonhos, não tem mais projetos de vida, que é o que muita gente está vivendo, não tem mais projeto de vida, e vai fazendo o quê? Vivendo um ano após o ano, e cada ano um ano pior do que o outro, e daqui a pouco, estou assim, vida miserável, vida desgraçada, prefiro morrer do que viver essa vida. Isso é consequência do quê? Da falta de visão, da falta de fé. Da falta de visão e da falta de fé. Escolhe o que fica com o que é ruim na vida e manda o que é bom sair. Tem muita gente fazendo isso. Ficando com o que é ruim, com o que já sabe que não dá certo e mandando o que é bom sair da sua vida. Expulsando Jesus com a sua incredulidade, com as suas más atitudes, e continuando, abraçando cada vez mais aquilo que só traz destruição. Isso nós precisamos estar atentos a uma série de coisas. Qual é a atitude na sua vida que te prejudica? Porque por trás de um desequilíbrio tem uma atuação espiritual. Uma força que te domina. Eu quero fazer o certo, mas não faço. Eu quero ser uma pessoa determinada e não sou. Eu quero ser uma pessoa corajosa e não sou. O espírito do medo tomou conta. Eu quero ser uma pessoa perseverante, mas eu só sou inconstante. Opa, espera aí. E até quando vai aceitar? Você acha que esse cara ficou nesse estado do dia para a noite? Será que foi do dia para a noite? Pabuf!
Quantas pessoas hoje estão aí e começa um processo, né? Começa um processo, isso dá errado, aquilo dá errado, aquele outro dá errado, aquele outro dá errado, vai dando errado, vai dando errado. Aí não tem condição, não realiza seus sonhos, vive um dia após o outro, vegeta. Aí a família vai se deteriorando, o casamento vai se deteriorando, aí começa um quebra-pau em casa, né? Porque todo mundo quer coisas, todo mundo tem a necessidade de viver coisas novas, todo mundo tem sonhos, todo mundo quer viver coisas, quer ter paz, e aí vai entrando naquele processo de problema, briga, desentendimento. Aí daqui a pouco a família começa assim: por que você não some da minha vida? Por que você não some? Pega tuas coisas, some. Pega tuas coisas, some. Pega tuas coisas, some. Aí não luta de forma espiritual, só na carne. Espera aí, se eu não sou valorizado, eu não tenho valor aqui, então o que eu estou fazendo aqui? E aí começa. Daqui a pouco está lá tentando, vivendo a sua vida, um para cá, o outro para lá, vida miserável. Não sei se você está entendendo o que eu estou tentando te mostrar. É um processo. É um processo. É um processo. A falta de sonho é uma atuação maligna. A falta de projetos é uma atuação maligna. Por quê? Porque nós temos necessidade, nós queremos viver coisas novas. E Deus tem coisas novas para nós. Deus tem coisas novas para nós. Quem rouba os sonhos das pessoas? Quem veio para roubar, matar e destruir? Quem veio? E a Bíblia é clara que o Espírito de Deus nos daria sonho, a capacidade de sonhar, nos daria visões, capacidade de sonhar, não só ao sonho do meu sonho de olhos abertos, visualizar, enxergar. E o diabo rouba tudo isso. E como nós lemos ontem, quem dá capacidade ao homem para produzir riquezas? Deus. Deus dá capacidade ao homem de produzir riquezas. Então, quando nós buscamos em Deus, buscamos visão, não é simplesmente: oh Senhor, abre as portas, me dá dinheiro. Te dou capacidade, visão, direção, bom discernimento, persistência, resistência, resiliência. Sabe por quê? Sabe por que as pessoas desistem dos sonhos? Sabe onde começam as decepções das pessoas? Começa com pessoas. A decepção das pessoas, os sonhos das pessoas começam a ser mortos por causa de quem? De pessoas. Porque pessoas não é fácil lidar. Pessoas são egoístas. Pessoas, infelizmente, não são leais, não são fiéis, não são gratas. Estou certo ou estou errado? Não são gratas. E aí a gente começa num processo se decepcionando com pessoas, não confiando em pessoas, preferindo lidar com animais do que com pessoas, e os nossos sonhos começam a morrer. Não, eu preciso do Espírito de Deus para aprender a lidar com pessoas, a entender pessoas, para ter discernimento acerca das pessoas, a me imunizar das pessoas e me imunizar das maldades das pessoas, discernimento, e me preparar para as decepções com as pessoas,
e não são por causa das pessoas, e pessoas muitas vezes usadas pelo diabo, que os meus sonhos serão mortos, que a minha capacidade de sonhar e projetar para a minha vida vai morrer. Não, não vai. Amém? Então eu busco de Deus visão, direção, sabedoria, discernimento, resistência, persistência, resiliência. Sei lá, bispo, o que é isso? Vou pesquisar depois. Pesquisa, é bom, já é uma boa tarefa para você. Já é uma boa tarefa. Porque eu vou me tornando mais forte por dentro do que por fora. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estiver endemoniado suplicava que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse: vá para casa. Diga comigo, disse: vai para casa. Você vê que ele tinha casa, para a sua família. Você vê que ele tinha uma família. E anuncia-lhes quanto o Senhor fez por você, e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficaram admirados. Aquele homem começou a evangelizar. Você vê que o homem tinha discernimento, o homem tinha uma família, aquele homem se tornou uma bênção. Você vê que combateu o mal de forma espiritual, com as armas certas, combatendo, como o Senhor disse. Como é que o Senhor falou com o Espírito? Saia dele, saia dele, saia dele. O Senhor falou com o Espírito, o Senhor repreendeu o demônio, aquele espírito que estava causando aquela destruição na vida daquele homem. Geralmente, a boa parte das pessoas não tem essa visão. Boa parte, como aqueles que não tinham visão espiritual, o que fizeram? Tentaram amarrar, tentaram lutar com ele, tentaram acorrentar. Não foi isso que fizeram? Mas ninguém repreendeu em nome de Jesus. Ninguém combateu aquele demônio em nome de Jesus. Ninguém entrou numa corrente de oração por aquele homem. De forma natural não se resolve. E você vê que tinha jeito, não tem nada perdido. Você vê o que era uma pessoa que deu fruto, ó. Deu fruto. Deu fruto. Eu estou trazendo para a tua vida. Estou trazendo para a tua vida. Você vê que o mal saiu, frutificou. O mal saiu, frutificou. Era uma pessoa com capacidade. Só para concluir aqui o raciocínio, vai para Efésios 6, por favor. Diga comigo: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu poder. Diga comigo: vistam toda a armadura. Engraçado é que toda vez que a gente fala sobre isso, as pessoas repetem, mas não para pensar realmente. Mas vistam toda a armadura. E o que é essa armadura? O que é essa armadura? Primeiro, a armadura é uma vestimenta de proteção, de guerra, de proteção e de guerra. Diga comigo: para poderem ficar firmes contra, o que está escrito? Eu não acredito nada disso, mas vive caindo. Tem gente que gosta de bater no peito e fala: não acredito mais disso, mas vive caindo uma atrás da outra, numa cilada atrás da outra. Diga comigo: pois a nossa luta, o que está escrito ali? Pois a nossa luta não é contra seres humanos. E todas as vezes que a gente travar somente, você vê que é isso, mais uma vez, todas as vezes que a gente lutar só de forma natural, o fracasso é certo. Todas as vezes que nós lutarmos só de maneira natural, a derrota é certa. Porque o que é espiritual,
se resolve, se combate, se vence de forma espiritual e com armas espirituais. O exemplo da leitura que nós fizemos, isso aqui não estava nem para eu ler hoje, eu quero mostrar a você. Eu quero mostrar, isso é importante você entender, porque você pode ser um cristão, você pode ser batizado, você pode dizer que é de Deus e etc, e não ter discernimento, não ter visão, não ter essa fé para combater o que é espiritual, para repreender o que é espiritual, e vive caindo numa cilada atrás da outra. E mais, passa a leitura aqui, o próximo. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, diga comigo, para que possam resistir. Não é desistir, é resistir. Não é desistir, resistir, persistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo o que? Espiritual. Amém, pessoal? Eu quero abrir os teus olhos, porque uma coisa está ligada à outra. Muitas pessoas não prosperam, muitas pessoas não... Pode ser um conjunto de situações. Só na leitura anterior nós vimos o mal dominar o homem, dominar os sentimentos, roubar a lucidez. Porque tem gente que não fica aquele ponto ali de chegar a morar no sepulcro, mas rouba totalmente a lucidez. Rouba totalmente a lucidez, não tem visão para nada que é bom, só para o que é ruim. Estou certo ou estou errado? Só visão para o que é ruim e nada para o que é bom. Então, consequentemente, é uma escolha errada atrás da outra. Para o que é errado tem muita força, para o que é bom não tem força nenhuma. Para o que é errado tem muita coragem e muita valentia, mas para o que é bom, coragem alguma, valentia alguma. E a vida? Descendo a um abismo, a um precipício. E isso é para abrir os teus olhos. Isso é para abrir, permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Nós lutamos, nós perseveramos, nós oramos, nós jejuamos, nós combatemos, em nome do Senhor Jesus. O medo vem para tomar conta. Eu digo, eu não aceito o espírito do medo, eu não aceito o espírito do medo. O espírito do medo não vem de Deus, está escrito na Bíblia. Eu repreendo o espírito da covardia. Eu estou com vontade de desistir, eu estou com vontade de parar, eu estou com vontade, não, eu repreendo em nome de Jesus esse sentimento, esse espírito do desânimo, essa cegueira. Eu repreendo, eu não vou parar, eu não vou desistir, eu vou persistir em nome do Senhor Jesus. O diabo está tentando me amarrar, está tentando atrapalhar, e eu repreendo em nome de Jesus. Eu combato. Você não vai me amarrar, você não vai amarrar os meus negócios, você não vai roubar os meus sonhos, em nome do Senhor Jesus. Eu te ordeno, saia em nome de Jesus. Às vezes a gente tem força de falar, é uma merda, é uma desgraça, é uma porcaria, nada está certo, mas a gente não falou, desgraçado, miserável, ordinário, sai da minha vida em nome de Jesus, sai dos meus caminhos, sai dos meus negócios, sai dos meus pensamentos e sentimentos. É verdade ou não é? Tem força para falar um monte de coisa que não deve. Vem cá, vamos orar, essa situação vai mudar, vamos juntar, vamos unir a nossa força para orar, vamos unir a nossa força para combater esse mal. Chega, poxa vida, se o Senhor Jesus veio para que nós tenhamos vida e a tenhamos plenamente, abundante, se está escrito tem que se cumprir. Tem gente vivendo, por que eu não vou viver? Tem gente desfrutando, por que eu não vou desfrutar? Quem está entendendo, gente? Lucas 9:37. No dia seguinte, quando desceram do monte,
uma grande multidão veio ao encontro dele. Um homem da multidão bradou: mestre, rogo-te que dês atenção ao meu filho, pois é o único que tenho. Diga comigo: um espírito o domina. De repente ele grita, lança-o em convulsão e o faz espumar, quase nunca o abandona, o está destruindo. Roguei aos teus discípulos que o expulsasse, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus, diga comigo: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês e terei que suportá-los? Quem que Jesus estava chamando de incrédulo? Os seus discípulos. Pode ser discípulo de Jesus e incrédulo. Pode ser discípulo de Jesus e não ter fé para combater o mal. Pode ser discípulo de Jesus e não ter fé, coragem, espírito, fé para repreender o mal. E o Senhor chamou os seus discípulos de geração incrédula, porque não teve fé para repreender aquele demônio. Nós temos visão natural e visão espiritual. Nós andamos, a Bíblia nos ensina a andar em espírito. Nós sabemos que as coisas são definidas no mundo espiritual. Primeiramente, as coisas são definidas no mundo espiritual. Depois se materializa no mundo físico. Eu preciso estar atento ao que está acontecendo aqui, ao que está acontecendo aqui e ao que está acontecendo aqui. Porque dependendo do lugar, dependendo da região, isso é normal aqui. Isso é normal acontecer aqui. É normal esse resultado aqui na região. E eu pergunto, era normal aquilo? Sim ou não? Não. Quando o Senhor Jesus mostrou que não era normal, que por trás existia um demônio. Aliás, desculpa, uma legião. São 6, 7 mil demônios só naquele homem. São 6, 7 mil demônios só naquele homem. Eram. Peraí, está todo mundo passando por isso? Eu não sou todo mundo. Mas isso é normal nessa região. Nessa região pode ser normal. Aqui na minha vida não. Na minha casa, no meu negócio não. Não. Eu não caminho por vista, eu caminho por fé. Está entendendo o que eu estou tentando transmitir ou não? Eu preciso estar atento ao que está acontecendo aqui. Espera aí, eu não consigo por quê? Não aceito mais isso. Não aceito e vou combater. Não aceito e vou me libertar. Não, é o medo, não é a coragem, não, eu já tenho outras. Não aceito. Não aceito, porque você vê que ele vai tomando conta e a pessoa não percebe. Daqui a pouco perdeu total lucidez. Não tem boa visão. Não tem visão clara das coisas. Como pode acontecer? Isso é normal aqui nessa região. Isso é normal aqui nesse ramo. Isso é normal nessa atividade. Não é. Eu vivo por fé. Eu vivo pelo que está escrito. Eu vivo pelo que eu sei. E não pelo que eu estou ouvindo, não pelo que eu estou vendo. Eu vivo pelo que eu sei. Entendeu? Não aceito que às vezes o diabo quer convencer, como tentou convencer Jesus de algumas coisas, e o próprio Senhor Jesus disse: está escrito. Ficou com o que estava escrito. Tentou convencer o Senhor.
eu luto com as armas da fé. Eu luto de forma espiritual. E quando eu estou falando sobre isso agora, eu digo assim, não é uma oração que vai te libertar de um sentimento, não é uma oração que vai te libertar da falta de visão, não é uma oração que vai te libertar do medo que tomou conta, não é uma oração que vai te libertar da covardia que tomou conta, não é uma oração que vai te libertar da falta de visão, não é uma oração que vai te libertar da falta de projeção para a vida, não é uma oração. Às vezes a pessoa tem que pegar realmente para tratar aquilo. Ela tem que pegar realmente num processo para tratar e combater dia após dia, e orando e repreendendo, expulsando aquele sentimento, expulsando aquela amarração, expulsando aquela situação que aprisiona, que domina pensamentos, sentimentos, expulsando aquele mal que está agindo ali naquele lugar, naquela região, repreendendo. Eu não aceito aqui não, eu te repreendo em nome do Senhor Jesus. Eu não aceito amarração aqui, eu não aceito ser roubado, eu não aceito os meus sonhos precipitados no abismo, eu não aceito viver sofrendo prejuízo. Como eu disse, 2.000 porcos era de alguém. Você vê que tem atuações distintas. Tem atuações distintas. Ele não estava na vida do homem? Ele não entrou na vida do dono dos porcos, mas destruiu o que era dele. Não são atuações distintas? Sim ou não? Então tem pessoas que o diabo amarra ela, domina os sentimentos, os pensamentos, cega a visão. Mas tem pessoas que o mal já vai direto no que é dela. É um prejuízo atrás do outro. É um prejuízo atrás do outro. É uma situação que causa prejuízo atrás da outra. Opa! Espera aí. Está repreendido em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, não aceito isso. Não aceito isso. Eu não sou geração incrédula. Eu não sou geração incrédula que não crê. Eu não sou. E eu sei como lutar. Amém? Você não vai agir na minha casa, você não vai agir na minha família, você não vai agir no meu negócio, não vai agir no meu casamento, você não vai usar fulano para me prejudicar. Eu te repreendo da vida do fulano que está usando para me prejudicar. Sai dele. Às vezes tem alguém tentando te dar um prejuízo grande. O espírito que está nele, que está colocando maus sentimentos, más intenções, que está tentando usar o fulano para poder me prejudicar, eu te repreendo em nome de Jesus. Eu te repreendo em nome de Jesus. Ele, pode ser que ele não está pagando ninguém, mas a mim ele vai pagar em nome de Jesus. Pode ser que ele não está acertando com ninguém, mas ele dá o calote em todo mundo, mas em mim ele não vai dar, em nome de Jesus. Senhor, tira a paz dele, ele não tem a paz enquanto ele não acertar comigo. E dê condições a ele. Abra as portas para ele acertar o que tem para acertar comigo. Amém, pessoal? Está entendendo, gente? Mas está entendendo mesmo? Abra os teus olhos espirituais. Abra os teus olhos espirituais. Porque se tiver que colocar a mão na tua cabeça e repreender todos os pensamentos, sentimentos, essa falta de visão, essa falta de sonhos, de projetos, esse medo, essa covardia, essa falta de perseverança em tudo, então bota a mão na tua cabeça e começa a repreender. De verdade. De verdade. Isso é a tua fé que vai determinar. Eu vou botar a mão na minha cabeça, eu não aceito mais, não aceito. Em nome de Jesus, poxa, eu não sou diferente de ninguém. Está faltando o que dentro de mim? Está faltando o Espírito de Deus em mim. Senhor, coloca o teu Espírito em mim. Diga comigo isso. Diga, Senhor, coloca o teu Espírito em mim. Espírito de Deus, Ele te dá visão, direção, sabedoria, te dá sonhos, te mostra a grandeza, te revela a grandeza de Deus. Amém, pessoal? Não deixa o diabo te cegar ao ponto de você fica com o que é ruim e manda o que é embora, o que é bom da tua vida. Expulsa Jesus da tua vida e segura tudo que está destruindo a tua vida. É o que eles fizeram, mandaram Jesus sair e a legião ficou na região. A legião ficou na região, destruindo, continuando roubando. Amém? Há momentos que a gente tem que se levantar com muita força, há momentos que a gente tem que se levantar com muita fé. O versículo que eu li ali de Efésios: vistam de toda a armadura. A nossa luta não é contra seres humanos, mas é uma grande luta espiritual.
E após você ter feito tudo, mantenha-se firme. Não adianta fazer tudo e fraquejar. Mantenha-se firme, mantenha-se inabalável, com o mesmo espírito, com a mesma fé, com as mesmas atitudes, que é assim que a gente vai vencendo. Amém? Não quero ir por atalhos, quero seguir o caminho que Tu preparaste para mim, Senhor. Quero agradar o Teu coração.